ou o Japão, né? A gente estava comentando algumas informações sobre o Japão. Passa aí, Laura. O Japão é composto por 4 grandes ilhas, né? Estão ali: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Tem cidades enormes. A maior megalópole do mundo, ou seja, a junção de várias metrópoles, está no Japão, que é a faixa que vai de Tóquio a Osaka, uma faixa muito desenvolvida, muito urbanizada, muito verticalizada. Quando eu falo verticalizada, significa dizer que são edifícios, tá bom? Por exemplo, qual é a área mais verticalizada de São Luís? Renascença. Qual é o centro de São Luís? Tem 2 respostas. São Luís tem um centro antigo e tem hoje um novo centro comercial. Porque o centro antigo de São Luís é o centro tradicional, o centro histórico. Tá bom? É um centro tradicional. Mas qual é o centro de São Luís? Onde tem vida, comércio, onde estão as principais lojas? Tu vai para do Renascença, não é isso? É lá que tu vai. Onde tem um shopping grande. Eu ainda considero, para mim, o melhor shopping hoje para você frequentar de São Luís é o Shopping São Luís. Eu até digo para os alunos, shopping, viu? Eles são criados para determinados perfis de consumidores. Vocês acreditam que existe shopping que tu não entra a pé só de carro? Tem shopping que tu não entra de pé. Não tem aqui não. Não existe lugar para tu de pezão entrar não. Não tem não. Tu tem que entrar via automóvel, tu vai para o estacionamento, lá tem entrada, mas de pé. Isso quer dizer o quê? Que esse tipo de shopping ele já está fazendo uma espécie de seleção, não é não? Que para o cara ir de carro, ele tem que ter uma certa condição social. Assim como tu vai ter shopping, não é isso? Que é para uma classe média mais baixa. Mas não tem shopping para classe baixa, para pobre, não tem. Isso não quer dizer que tu não possa frequentar, né? Mas ele não é pensado para o pobre. Porque o que tu vai encontrar no shopping? Aí tu... Sofia, né? Sofia, tem Riachuelo em shopping? Tem, não tem? Tem C&A em shopping? Tem. Tu tem condição de comprar uma roupa nesses lugares? Tem, não tem? Tu. Mas tem gente que não compra calcinha de R$40, de 25. Tem gente que vai comprar uma calcinha de 5. 5 por 10. Não é não? O que é isso? Ah, minha preta. Só que não tem qualidade, não é isso, André? Não tem qualidade. Não tem qualidade. Mas se tu não tem dinheiro, pô, vai rasgar a primeira vez? Vai, talvez rasgue. Aí tu acha que não tem gente que não anda com uma roupa rasgada, mais precária, né? Porque não tem condição. Não tem condição. Porque se pudesse andar, andava com coisa bonita, né? Mas bonito, todo mundo gosta de coisa boa, né? Todo mundo gosta, mas nem sempre eu gostava te dar a condição de ter. Tá bom? Então shopping tem essas características, viu? Shoppings mais elitizados, assim como tem loja mais elitizada. Tá bom? Será que tem calça de R$1.000? Deve ter, não deve? Com certeza tem. Tem de R$5.000, né? Eu, Flávio, as minhas calças, essa aqui, ó, essas calças que eu uso aqui, elas, tudo são entre 150 e R$200. Não passa disso. Não passa. Agora tem mais cara. A minha, não sei qual loja que eu compro. Taco, acho que é Taco. É Taco? Não tem uma loja mais Taco? Eu só compro nessa loja. Eu não compro calça em outro lugar. Mas elas têm uma duração. Eu já fiz essa análise. Dá no máximo um ano, ela começa a folosar aqui pelas beiradas do pé, entendeu?
Ela começa arrochadinha, depois começa a ficar folgada, tu vai lavando, daqui a pouco não presta mais. Até porque a gente usa muito. Fala, neném. Minha filha quer falar? Não, minha filha tá assim. Será que minha filha quer uma oração, alguma coisa? Não. Beleza. Vamos, neném. Vamos, neném. O Japão está no Oceano Pacífico, né? Formado por... É um arquipélago, né? Uma grande quantidade de ilhas que formam o Japão, algumas maiores. E devido a essa localização, a gente trabalhou com vocês a importância do mar para o Japão, né? Quando eu falo da importância do mar, é no sentido da pesca, né? A pesca é uma atividade tradicional no Japão. São duas coisas que são muito tradicionais no Japão, uma é a pesca e a outra é o consumo do arroz. Isso é a base alimentar japonesa. O japonês gosta de arroz, o japonês ama peixe, tá bom? Algo que o brasileiro poderia até fazer, né? Com o nosso litoral imenso, o litoral brasileiro, a gente quase não consome peixe. Peixe para brasileiro é coisa cara. Tá bom? Peixe bom, viu? Eu tenho peixe de R$8 o quilo, tem, mas não presta. Peixe fofó que a gente chama. Peixe velho. Vai comprar peixe bom. R$23, R$24 o quilo. Um peixe bom? 23, 24. 23, 24 é caro. Por que eu digo que é caro? Porque nós temos um litoral imenso aí, né? Então, tu comprar um peixe a esse valor é caro. Ele é caro. Mas por quê? Porque o pescador passa o peixe para um terceiro, né? Que é um atravessador. Esse, por sua vez, passa para um outro terceiro. Então, quando ele chega na tua mão, ele já chega caro. Bora, filhinha. Não vou falar disso. Vai, passa. Tá aqui, isso aí é interessante. Nós falamos para vocês, né? Está na apostila, já é a terceira, viu? Que a localização do Japão, ela fica no anel do Pacífico, ou círculo de fogo do Pacífico. O que essa área tem de interessante? É porque aí, gente, é uma zona de vulcões. Aí eu tenho vários vulcões espalhados nessa região. Nessa área, eu tenho muitos tremores de terra. Eu assisti um pequeno vídeo de um pai, né, nessa explosão de bomba lá no Líbano, que ele pega o filho dele e coloca debaixo de uma mesa, que é o procedimento correto. Em caso de um terremoto, ele pensou que era bem um sismo, um terremoto, né? Aí ele pega desesperado, ele olha a mesa e coloca o filho debaixo. Porque quando caía, se acontecer, né, de ceder o teto, ou cair um prédio ou algo do tipo, você embaixo de uma mesa é o lugar que é mais aconselhável. Tá bom? São medidas de segurança que nós temos que ter. Aqui não tem pra onde correr. Aqui se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Aqui nós estamos lascados. Não estamos protegidos, não. Mas as escolas no Brasil, elas não são protegidas. Não foi à toa que nós já tivemos vários massacres, né? De estranhos entrar em escola e chegar lá e cair de bala, simplesmente, matar os outros. Vocês lembram do ano passado, foi em São Caetano. Ou foi Santo André? Foi em São Caetano, se não me engano. E teve, outros anos atrás, o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro. Ano passado foi ou em Santo André, ou em São Caetano, não me lembro qual foi. Então foi São Caetano. Foi um dos São. Não foi Suzano, não. Foi São Caetano. Foi dos dois caras. Um entrou com uma arma e o outro tava com uma machadinha. O outro com a machadinha dava lapada nos outros, né? Teve um cara que tava no chão, né? Ele pega a machadinha e dá 2 cravadas no caboclo. Então não tem segurança em escola. Nós não somos preparados, né? Não tem. Às vezes o cara pode chegar ali no porteiro, dizer uma coisa, nem pode ser outra. Aí entra e está armado. Deus o livre, né? Nós temos que pedir para Deus nos proteger em todos os momentos. Bom, e hoje
é bem diferente do tempo que eu vivi, viu? Quando eu digo o tempo que eu era da idade de vocês. Hoje a depressão ela atinge os jovens de maneira muito mais forte do que anos atrás, né? Então nós temos vários alunos com diferentes problemas que são desde problema de casa, uma série de complicações, né? Então a depressão é um problema gravíssimo. Nós tivemos um excelente professor de química que morreu esse último mês de julho. Alguém ouviu falar, um professor Laudelino, professor de química, das antigas. Talvez ele, é mesmo teu pai, né? Talvez ele foi professor de muitos dos pais de vocês, tá bom? Professor Laudelino. Ele era um âncora aqui de cursinho, entendeu? O cara mesmo, muito bom. Mas ele começou com um processo de depressão, foi se isolando, depois ele surtou, né? Ele chegou a passar uma semana fora, ele surtou, a mente dele deu uma bugada na mente, começava a falar coisas que não tinham lógica, né? Então é a depressão ela causa esse tipo de situação, né? Infelizmente é um mal, né, muito grande aí do século XXI. Bom, então o japonês ele tem todo um preparo, né, para poder se resguardar em caso de desastres naturais. São treinados para essa situação, viu? Vamos lá. Pode passar. Passa. Tá bom. Só para a gente pegar aqui um gancho na economia, lembrem que isso já foi na semana passada, né? Nós estávamos falando sobre a economia japonesa. E o que eu disse para vocês, e repito aqui, foi o seguinte, que o Japão, hoje, ele não é tão forte quanto 30 anos atrás. O Japão, na década de 90, era a grande potência da Ásia. Mas quando chega na virada do século XX para o século XXI, ou seja, ano 2000 mais ou menos, acontece uma inversão. A China vai se tornar a grande potência da Ásia em substituição ao Japão. Mas o Japão ainda é um modelo, né? Um modelo de sucesso, né? Um modelo capitalista de sucesso. Porque ele tem grandes empresas, e principalmente quando se fala em tecnologia, o Japão é uma referência. Porque se eu perguntar assim, André, tem duas marcas. A marca X é do Japão, a marca Y é da China e a marca Z é dos Estados Unidos. E pergunta assim, André, qual das três marcas tu não compraria? Só uma. Agora tu vai me dizer o porquê. Porque tu não tem confiabilidade ainda nos produtos chineses, tu não tem confiabilidade de mercado. Mas um dia tu pode ter, né? A Xiaomi, ou não sei qual é o nome da marca. Xiaomi. É uma marca de onde? É chinesa. Acho que eu já havia falado para vocês em sala de aula isso, mas não sei, não lembro. Mas a Xiaomi. Tem produtos bons, sim ou não? Tem produto bom. Em termos de comparação com a Apple, é mais barato? Comparação com a Apple, né? Que é norte-americana. É mais barato, né? Com a Samsung, que é sul-coreana, é mais barato. Eu compraria um celular da Xiaomi? Tu tem um, né? A plataforma é fácil de mexer? Tranquilo? Interface, tudinho?
20 anos atrás tu compraria? Hoje tu já... Não. Tudo ao seu tempo, né? Eu também não compraria 20 anos atrás, mas hoje eu compraria alguns produtos. Carro eu não compraria, carro chinês. Mas um produto como esse, um aparelho de celular, eu já compraria. Hoje, entendeu? Porque tem uma certa confiabilidade. Isso quer dizer o quê? Que aos poucos, né? A indústria chinesa ela vai ganhando confiabilidade de mercado, porque aos poucos ela vai começar a produzir produtos que possam ser competitivos. Tu compra... Tu compra pelo Wish, é? É Wish o nome do negócio? Mas chega as tuas besteiras tudinho? Chega. Reembolso, né? Porque não fica preso na alfândega, né? Eu nunca comprei, mas eu já vi umas coisas interessantes. Depois isso aqui eu tinha vontade de ter, assim, olhando, né? Eu digo, isso aqui seria interessante, mas eu não tenho a paciência de esperar esse tempo todo, não. Mas aí é um erro meu, viu? Porque quando você compra na internet, você tem que se programar, né? Para vou comprar tal data para chegar mais ou menos com quanto tempo, né? Para você ter algum tipo de desconto, né? E sai mais em conta sim, viu? Sem sombra de dúvida. Mas voltando para o conteúdo, das três eu também não escolheria, se fosse só as três, não escolheria a China. Eu escolheria Japão ou Estados Unidos. Apesar de já vários produtos chineses serem confiáveis. Mas muitos não são. Então isso mostra uma evolução do mercado chinês. Mas em relação ao Japão, a área de robótica, né, a área de alta tecnologia é a área que se destaca. Principalmente nos automóveis. Tanto que você vai olhar ali, ó, só marcas renomadas, né? O pessoal até brinca, o carro da Toyota e da Honda não dão problemas, e é difícil tu encontrar. É difícil tu encontrar um carro da Toyota no prego para o carro de motor. É difícil. Da Honda, a mesma coisa. O mecânico tem até raiva de carro da Honda, porque não dá prego. Motos, né? Yamaha, a própria Honda, a Suzuki, são de extrema qualidade. Mas elas têm uma competição hoje com uma marca europeia, uma moto europeia que tem ganhado mercado no Brasil, principalmente, viu? Qual é a marca? Europeia. Alemã. BMW. Vocês já viram a linha de moto da BMW? Rapaz, a linha de produtos de motocicleta da BMW é top dos top. Eu gosto de moto, viu? Já tive moto, tive que vender, por causa que na época minha mulher ficou barrigudona, aí eu não podia estar piruando de moto com uma mulher grávida, né? Aí voltei para o segmento de carro. Mas a BMW, ela é uma moto potente e econômica, então ela tem essa vantagem. Tanto que os caras que fazem aí são estradeiros, né? Percorrem grandes espaço, sai nas suas motos, gostam de passear, né, curtir, rodar de moto, eles têm muita BMW, é uma moto que está sendo muito procurada, moto boa, muito boa. E inclusive lançaram no Brasil, que eles tinham só de altas cilindradas, né, lançaram uma mais popular, uma BMW 300 cilindradas, que ela é mais acessível para a população que tem menor condição de renda, né? É no valor de 12, 13 mil. Uma moto muito boa por esse valor. Mas vejam, né? 12, 13 mil para quem não tem muita coisa é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas são grandes marcas, Mitsubishi, Suzuki, todas as grandes marcas aí. Eu até falei para vocês na época lá da aula remota que os brinquedos japoneses eram os brinquedos mais requisitados na década de 80, década de 90, porque eram brinquedos de muita qualidade. Foi um período em que o Japão ganhou espaço no cinema, ganhou espaço em
filmes, em séries, viu? Japonesas, todo mundo assistia séries japonesas. Se tu perguntar pro pai de vocês assim, ó, se perguntar, papai, quem era Jaspion ou Jiraiya? Eles vão saber quem era Jaspion, viu Jaspion? Pergunta, papai, quem era Jaspion? Porque os pais de vocês eu acho que são da minha idade, né? Qual a idade de você? 46? Qual a idade do teu pai e da tua mãe, minha filha? 47? 39? É isso aí, eu tenho 42 anos. Então os pais de vocês são mais ou menos, né? A minha mulher, quando a gente se juntou, ela perdeu um bebê que era para ser mais velho que vocês. Eu era para ter filha de 20 anos. Era, né? Mas Deus não permitiu naquele momento. E eu tenho uma que está com 10, é a mais nova que vocês. Mas era para mim ter uma de 20 anos. Chuchu. Tá aí, ó. Além de montagem, né? Automação, a robótica, a tecnologia japonesa, né? Que é muito grande. Então, só reprisando, é importante associar o Japão com a indústria de ponta, esse é o nome, ou seja, indústria de alta tecnologia. Então, isso aí é algo marcante no Japão dos dias atuais. Pode passar, neném? Olha, ó, só rapidamente, uma visualização da imagem, né? Mostrando que o Japão ele mantém mercados com a Austrália, com a Indonésia, com o Sudeste Asiático, com a Europa, com a América do Sul, em particular o Brasil, né? E a relação Brasil-Japão é muito grande, viu? Principalmente porque os japoneses compram muito do Brasil minério de ferro. É o produto que eles mais compram do Brasil, é minério de ferro. E o Brasil exporta, é lógico, para eles, grande quantidade de minério de ferro. E ali uma relação muito grande também com os Estados Unidos, a relação, inclusive, amistosa hoje. Vai, filha. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, isso é só para comentar, né? Que no pós-segunda guerra o Japão estava destruído, né? E os Estados Unidos fez a mesma coisa que ele fez com Israel lá, né? No Oriente Médio. Ele ajudou o Japão se reergueu. E é lógico que o reerguer do Japão foi muito pautado, por exemplo, na exploração do mercado de trabalho. Os chineses fazem isso hoje, viu? Trabalhar na China hoje significa trabalhar muito e ganhar pouco, porque há uma exploração por parte do mercado de trabalho. Isso não é diferente em outras nações, né? Vocês já ouviram falar no conceito de mais-valia? Já? Vocês sabem o que significa mais-valia? É o seguinte, ó, por exemplo, o trabalhador ele não ganha o tanto, com outras palavras é isso, ele não ganha o tanto que ele merece. Porque parte do trabalho dele, grande parte, na verdade, do trabalho dele, é de exploração e vai em forma de lucro para o empresário. Isso é a mais-valia. Então, por exemplo, tu acha que o cara que é gari, que pega lixo, passa o dia todo correndo, é justo ele ganhar R$ 1.200? Não há uma exploração? Por mais que ele não tenha tido qualificação, né, estudou pouco, mas não é uma exploração do mercado de trabalho em cima dele? Uber. Uber não é uma precarização, não é uma mais-valia, uma exploração do mercado de trabalho? Eu não estou dizendo, deixa isso bem claro, né? Eu não estou dizendo que não é válido tu ser Uber, que não é viável tu ser Uber, etc. Eu estou dizendo que é uma exploração. Por quê? A corrida do Uber, vamos imaginar que o cara faz uma corrida por R$20. 8 ou 9 reais é para a empresa Uber. Tu tem que descontar o combustível, o teu lucro fica mínimo.
Então, para tu ter hoje condição de rodar de Uber e ganhar dinheiro, né? Tu tem que te acabar trabalhando. Te acabar trabalhando. E tem uma precarização maior, que é o Uber de bicicleta. Eu não sei como é o nome daquilo. Uber Bike. Não tem um Uber que entrega de bike? Uber Eats. Uber Bike. Isso é uma exploração do trabalhador. É lógico que tu tem que pensar no contraponto. Qual é o contraponto? O cara não tem opção de serviço, né? Está desempregado. Ele vai ser Uber? É uma forma de ganhar dinheiro. É melhor do que roubar, é lógico, né? Mas aqui eu não estou culpando, deixa bem claro, não estou culpando o trabalhador, estou culpando o sistema, né? A empresa ganha muito dinheiro. A empresa vai ficar rica à custa de quê? Da exploração do trabalhador. Então o Japão fez isso na década de 60, 70, a China faz hoje, tá bom? Tem muita gente enriquecendo à custa do suor do trabalhador, da exploração do mercado de trabalho. E por que essas empresas fazem isso? Porque elas sabem, gente, que tem milhões e milhões de desempregados, pessoas que estão procurando uma oportunidade. Ó, se eu chegar aqui, ó, for sair daqui, eu digo assim, pá, Silvia, eu não quero mais lecionar aqui não, eu quero ir embora. Quero mais dar aula não. Eu quero ir embora. Eu vou embora. Tu acha que não vai ter outro professor para me substituir? Tem, não tem? A escola vai ligar, ela vai encontrar alguém. E tem casos que ela encontra muita gente. Alguns sem experiência, outros com experiência, né? Vai depender, mas isso é uma certeza. Ela vai encontrar alguém? Vai. Porque a escola não depende de Flávio, não é não? Tu estudava onde? Colégio Sagres, né? O Sagres fica onde? Aqui pertinho? Ah, é pra cá. Ou é pra cá? Do lado? Tá bom, tem pra cá mesmo. Eu tive no oitavo ano, tive professor de geografia, Marco Antônio. Aí ele saiu, achei que era muito a carga horária dele na escola. E no início a gente teve um professor, conheci, depois ele teve uma discussão Ok, vamos lá, né? Veja só. Quando eu trabalhei com vocês lá no horário passado, eu falei bastante sobre decomposição de vetores, né? Basicamente, o que é uma decomposição de vetor? Isso que está bem aqui, ó. Se eu tenho o vetor e quero encontrar os vetores em x e em y, eu vou fazer a decomposição do vetor. Como é que eu faço essa decomposição que está do horário passado? O Vx é o V vezes o cosseno do ângulo. Botei essa formulazinha na aula passada. E o Vy é V vezes o seno do ângulo, que é o cateto oposto. Ok? Beleza. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos ter agora um novo elemento que a gente chama de versor. O que é o versor? É um vetor unitário. O que é um vetor unitário? É aquele cujo tamanho equivale a 1, uma unidade, tá? Aí no livro de vocês tem uma questão que tem uns quadradinhos, ele fala que cada quadradinho é 1 centímetro, então o unitário é 1 centímetro. Mas eu posso fazer, por exemplo, nessa sala de aula aqui, existem várias cerâmicas, que tem um comprimento aqui em média de 50 centímetros. Então, eu posso dizer que a unidade de lado da cerâmica é 50, é uma unidade. A cada 50, uma unidade. Então, o vetor unitário nada mais é do que um vetor de unidade 1. O versor é esse vetor que tem como coordenadas uma unidade no eixo x e uma unidade no eixo y, tá? E como é que eu calculo essa unidade? No eixo x está aqui, ó, é o vetor vezes o cosseno do ângulo, e no eixo y é o vetor vezes o seno do ângulo. Beleza. Agora imagina o trabalho que a gente vai ter
para calcular esses vetores fazendo toda vez vetor vezes o cosseno, vetor vezes o seno. Então, para evitar isso, a gente passa a chamá-lo de versor. Versor é uma representação, vou colocar aqui, ó, embaixo, para o eixo X. É uma representação onde isso aqui, ó, vetor vezes o seno, eu vou chamar de I. E onde eu tenho, porque está aqui embaixo, eu vou chamar de vetor I. Então, para calcular esse I, é o V vezes o cosseno. E vou chamar de J o V vezes o seno. Logo, o VY vai ser um vetor J. Bom, quando eu coloco I e J, eu posso apenas representar esses vetores sem precisar fazer V vezes o seno, ou então V vezes o cosseno. Então, o versor é uma representação do vetor unitário, onde eu vou substituir o V vezes o cosseno pelas letras I e V vezes o seno pela letra J, para localizar no plano cartesiano esse vetor. A gente aprende isso fazendo exemplo. Então, bora fazer um exemplo aqui. Bom, então eu já sei que o versor vai ser a representação nos termos I e J, tá? E o número que está na frente do I e do J é calculado por V vezes o cosseno. Então, como é que eu vou representar matematicamente o versor? Então, a sua representação vai ser V igual a A vezes I mais B vezes J. Tá, quem é A? A é o número que acompanha o I, aqui nesse caso é 1. Quem é B? É o número que acompanha o J, no caso que também será 1. Se eu for calcular A, eu faço V vezes o cosseno, e se eu for calcular B, eu faço V vezes o seno. Vou mostrar um exemplo com isso. Antes, eu quero mostrar esse exemplo aqui, ó. Eu quero representar este vetor V vermelho que está no plano cartesiano. Aqui eu tenho uma marcação que vai de 1 a 3. 1, 2, 3 unidades. E aqui, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, como é que eu vou indicar o versor? Eu vou indicar por aquela fórmula ali, ó. V é igual a A vezes I mais B vezes J. Então, quem é o meu versor? Ó, I é o eixo X. São quantas unidades? 1, 2, 3. Então, tá bem aqui o ponto, ó. Então, em I, ele vai ter 3 unidades. Então, eu coloco aqui, ó, 3I. E quem vai ser o B? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter, então, aqui mais 4J. Esse aqui é a fórmula para calcular a posição desse exemplo, desse versor. O versor é 3I mais 4J. Assim eu localizo ele no espaço. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um exemplo onde eu tenho que calcular o valor de A e o valor de B para encontrar isso aqui, tá? Então, o exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu vou encontrar o valor de A e o valor de B para achar o versor. Porque no exemplo 1, eu já dei esses valores de A e B. Aqui no exemplo 2, eu vou encontrar esses valores. Bom, dado a figura, aí aqui eu tenho um vetor V que tem um ângulo em relação ao eixo X igual a θ. Ele fala na questão que o cosseno de θ é 0,5 e que o seno de θ é 0,8. Determinar, na letra A, o valor de Vx, que para mim é a mesma coisa que o valor de A, ok? Bom, quem é o Vx? É esse vetor. Se eu fizer a projeção e deslocar para baixo, aqui, ó, o Vx é o cateto adjacente deste ângulo. O cateto adjacente a gente calcula por onde? Através do cosseno. Então, o que eu faço na letra A? Vx é igual ao valor de V, aqui na figura é 10, vezes o cosseno do ângulo. Vx é igual a 10 vezes o cosseno é 0,5. Vx vai
ser igual a 5 unidades. Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser qualquer unidade de medida. Então, Vx é igual a 5, que é V vezes o cosseno. Na letra B, o que ele pede? Ele pede o Vy. Aí eu vou aqui na minha figura. Quem é o Vy? Pego aqui o eixo Y, tá? E vou projetar para cá o meu vetor. Ele vai se encontrar aqui nesse ponto, que é o meu Vy. Quem é o Vy? É o cateto oposto do triângulo. E o cateto oposto do triângulo é calculado através do seno. Então, Vy do horário passado é V vezes o seno do ângulo. Vy é igual a V, que é 10, está na figura, vezes 0,8. Vy é igual a 8 unidades. Vy, 8 unidades. Achei então o valor de A e achei o valor de B. Como é que eu encontro então esse versor? Está bem aqui a fórmula. Ó. O versor é A vezes I mais B vezes J. Então vem para cá, na letra C. O versor vai ser igual a vezes I, B vezes J. O versor vai ser igual. Qual é o valor de A que encontramos? 5. 5I. Mais qual é o valor de B? 8. 8J. Então, está aqui o meu versor que vai representar a posição do vetor no espaço. Então, aqui a gente teve um pouquinho mais de trabalho, porque eu quis mostrar para vocês como calcular o valor de A e de B. Mas nas questões que vem ali, ele já dá os valores de A e B para a gente só jogar na equação. Então, vai ficar bem mais tranquilo para responder. Ok, então página 133, questão número 1, ela diz o seguinte: na figura representamos duas forças F1 e F2, seja x e y os vetores unitários que definem as direções horizontal e vertical, respectivamente. Estes vetores unitários são chamados de versores. Letra A. Observe as expressões, obter as expressões F1 e F2 em função dos versores x e y. Ele não está chamando de A e B, ele está chamando de x e y, tá? E na letra B, obter a expressão da força resultante de F1 e F2 em função dos versores x e y e calcular seu módulo. Então a gente pode ver na questão que é uma questão quadriculada. Então cada quadradinho desse aqui corresponde a uma unidade. Tá. O que eu vou perceber aqui? Que os vetores são todos inclinados. Se eles são inclinados em um triângulo retângulo, quem é inclinado? É a hipotenusa. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Encontrar desenhando os dois lados do triângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto. É isso que eu vou fazer aqui. Então, eu marco aqui, ó, vou traçar do início do vetor, eu traço uma reta. E do final do vetor, eu traço a reta vertical. Vai ficar o meu triângulo. O que eu tenho que fazer? Apenas contar quantas unidades tem aqui embaixo. São quantas unidades? Aí na figura de vocês, contem. 7 unidades. Então aqui, ó, 7 tracinhos, 7 unidades. E na vertical são quantas unidades? 2. 2 tracinhos, 2 unidades. Então, quem é o meu versor para F1? Ele vai chamar de x e y, né? Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, ele vai ser primeiro o x, depois o y sempre, tá? Então, 7x, como esse x, a seta indica para o lado esquerdo, isso fica positivo ou negativo? Lembre-se do plano cartesiano. Para a esquerda, negativo. Então, aqui é menos 7x. Para cima, é mais ou é menos? É mais. Então, mais 2y.
Então tá aqui a minha primeira expressão que ele pediu. É só para contar, identificar o sinal se é positivo ou negativo e jogar naquela formulazinha que coloquei ainda há pouco para vocês. Então o F1 é menos 7x mais 2y, ok? E aqui no F2, o F2 vai ser igual. Bom, primeiro x tá para a direita, é positivo ou é negativo? Positivo, né? Quantas unidades são aqui embaixo? 3. 3 unidades. Então eu coloco 3x. Ok, agora eu quero na vertical. Como a seta aponta para baixo, negativo. São quantas unidades na vertical? Quantos tracinhos? 5 tracinhos. Então fica 5y. Então eu vou contar daqui para cima quantos tracinhos são? É y. E aqui para a direita, quantos tracinhos são? Representa o x. Achei então o F1 e o F2. Respondi a letra A. Na letra B, ele diz assim: obter a expressão da força resultante F1 e F2 em função dos vetores x e y, calcule o seu módulo. Então ele quer para a gente desenhar e depois ainda calcular esse módulo, tá? Beleza. Nas aulas online eu expliquei para vocês dois tipos de soma desenhando. A soma através do polígono e a soma através do paralelogramo, tá? Então eu vou responder isso aqui fazendo pela regra do polígono. Qual é essa regra? É que o final do primeiro vetor tem que ser colocado no início do segundo vetor, ok? Final do primeiro, início do segundo. Então eu venho para cá. Eu vou pegar na mesma posição, do mesmo tamanho, ó. Esse vetor F1 que está aqui, eu vou trazer ele bem para cá para baixo, só para a gente poder desenhá-lo melhor. Então, está aqui o meu vetor F1. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o F2, que está aqui, e colocar aqui. Está aqui o meu F2. Tá. Quem é o resultado da soma desses dois vetores? É o vetor que começa no início do primeiro e vai para o final do segundo. É mais ou menos este vetor aqui. Lembrando que, como vocês estão fazendo um papel milimetrado, vai dar certinho a distância, tá? Para colocar este vetor aqui, o que você vai fazer? Você vai traçar isso e isso, ó. Você pega daqui para cá, traçou. São quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então você conta 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois você conta daqui para lá. 1, 2, 3. Aí você conta 1, 2, 3. Então, o ponto que eu quero começa aqui e termina aqui. Então, esse vetor vai ser idêntico a ele. Aí, o que eu faço? O vetor soma começa aqui e termina aqui. Então, esse está de preto. Tá. Façam isso aí no livro de vocês, porque agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Por quê? Porque para esse vetor, para calcular, eu já fiz o desenho que ele pediu, só que ele pediu também para calcular. Só que para calcular esse que está de preto, eu preciso saber quanto é isso aqui e quanto é isso aqui. Então, vamos começar pela vertical. São quantos quadradinhos aqui na vertical? 4? Não. Ah, falou calma. Não fez ainda? Alguém? Eu quero saber daqui do final desse vetor F
para baixo, onde termina o vetor, são quantas unidades? Aqui. 3 unidades. Beleza. Aí daqui, desse ponto até o final do vetor resultante, são quantas unidades? Que é esse aqui de baixo. Um, dois, três, 4 unidades que falaram aí. Turma, eu tenho os dois catetos. Eu quero calcular o de preto, que é a hipotenusa. Eu aplico quem? Teorema de Pitágoras. Então é isso que eu vou fazer aqui do lado, ó. Eu vou chamar isso aqui de R. Então quem vai ser R ao quadrado? Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vocês já fizeram isso aqui milhões de vezes lá no nono ano. 9 mais 16. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Logo, R, se eu somar 16 mais 9, vai me dar 25. Então, quem é o valor de R? Raiz de 25, que é 5 unidades. Então, calculei esse tamanhozinho aqui, ó, 5 unidades, que é a soma desses dois vetores, tá? Então, lembrando, o desenho é a representação gráfica, que eu fiz pela regra do polígono, e o cálculo, eu apliquei o teorema de Pitágoras, porque R representa a hipotenusa desse